Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Essa é a live da Dona Ana Responde, né? Boa noite a todos vocês que estão chegando. Então, eu inclusive vou aproveitar, é o seguinte, você que está chegando agora, aproveita e já manda, né, a sua... Oi, tudo bom? Rafa Mendes, né, o Michael... Já manda a sua pergunta, aproveitar que tem pouca gente, tá? Ou então, se você gosta muito das minhas lives, né? Acredita que elas... Gosta muito. Não, eu gosto pouco, mais ou menos. Que pode enriquecer a vida de outras pessoas, já compartilha, né? Vem aqui no aviãozinho, compartilha aí para as 10 primeiras pessoas. Ou aquela pessoa que você quer sacanear também, né? Vai que, né? Então, já faz isso pra gente começar uma live aí muito gostosa sobre que é a live da Dona Ana Responde, tá? É o momento de você ter a sua pergunta respondida, principalmente agora que tem pouca gente. A gente já vai começar com uma pergunta maravilhosa, né? O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, pode ser confundido com TDAH? Pode. Por quê? Porque é o seguinte, os transtornos, eles têm várias características similares. Então pense assim, ó, aqui tá o TAG, tá? O transtorno de ansiedade generalizada. Aqui está o TDAH. E o que acontece? Cada um desse transtorno tem suas características. E algumas características eles compartilham, nem todas, mas algumas sim. Então, o que acontece? Às vezes, até por falta de autoconhecimento da pessoa, ela chega com essas características similares aqui. Aí, o que acontece? O diagnóstico pode, né, ter uma tendência a sinalizar ou um transtorno ou outro, e sim, elas podem se confundir. Óbvio, né, que o diagnóstico é feito através de... Por isso que eu sempre indico você não ficar preso apenas um primeiro diagnóstico, né? Se conhece um pouco mais, vá a um outro profissional também, pegue uma segunda opinião, porque a medicação, né, e o protocolo terapêutico que envolve esses transtornos, né, é uma medicação que às vezes vai vir com muito efeito colateral. Então, antes de você já embarcar, né, é importante que você tenha autoconhecimento, que você realmente, né, esteja alinhado com aquilo que você está sentindo, porque você sabe que muita gente nem sabe distinguir se isso é da característica, se é da personagem, se isso aconteceu desde sempre, tá bom? Fica assistindo muito vídeo, esse conteúdo fica lá de alguma forma armazenado, depois cruza com outra informação, com outro vídeo que viu, tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado, tá? Mas pode ser confundido, sim. Boa noite, Dona Ana. Como lidar com a insegurança do possível relacionamento? Somos um casal de concurseira. Ele já é formado e eu ainda na faculdade. Tá, vou ler de novo. Boa noite, Dona Ana. Como lidar com a insegurança de possível relacionamento? Somos um casal de... Ah, tá. Você tá com medo de que ele, né? Por você ser concurseiro e ele já tá na faculdade, que ele possa vir se relacionar com outra pessoa que não seja com você. Bom, é o seguinte, se existe insegurança, quando a gente gera, né, quando a gente desconfia do outro, a gente não tá falando do outro, a gente tá falando da gente. A gente é inseguro, a gente tá passando num processo onde a gente tá sendo avaliado. Então, o que acontece? Sempre tem alguém melhor do que a gente. Então, não é sobre... Você precisa lidar com isso, você precisa olhar para essa insegurança. Como é que a gente melhora a segurança? A gente melhora a segurança entrando mais em... Olha que maluco! Em experiências que geram insegurança. Porque exatamente entrando nessas experiências que geram insegurança é que a gente vai se conhecendo e vai ficando cada vez melhor. Então, por exemplo, hoje você me vendo olhar, fazendo vídeos aqui, né? Você acha que eu sou extremamente segura. Mas dependendo do formato do vídeo com o qual eu sou convidada a fazer, eu vou muito insegura, né? Mas como é que eu vou aprimorando a minha arte? Como é que eu vou ficando cada vez mais segura? Quando eu vou fazendo cada vez mais vídeos desafiadores. Então, você precisa se desafiar. Essa é uma ótima oportunidade para você adquirir segurança para você, né? Porque, olha só, na faculdade, no trabalho, no cursinho, seja lá onde for, tá? Quando uma pessoa quer ultrapassar os limites do respeito numa relação, ela vai fazer isso em qualquer lugar. Então, não dá para você viver nessa cilada, nessa prisão mental, tá bom? Obrigada, Valéria.
Então, e mesmo que o relacionamento seja à distância, né? O relacionamento à distância, essa insegurança gera mesmo. Então, assim, tá na hora de, se você entende que um relacionamento à distância não é saudável para você, por que você se submete a coisas que não são saudáveis, né? Ah, mas eu amo muito. Ah, então aguenta. Então aguenta. Sabe? Eu vejo que as pessoas faltam o seu próprio maternar. Pô, eu escolhi isso. E relacionamento à distância era para ser difícil. Então eu tenho que olhar para isso e entender e transpor essa insegurança, tá bom? Quais profissionais mais indicados para diagnóstico de neurodivergência? Eu penso o seguinte, a neurodivergência, o melhor diagnóstico é aquele que já abrange o melhor tratamento. Qual que é sempre o melhor tratamento? Ele é sempre um diagnóstico feito de forma multidisciplinar. Eu trabalhava numa escola de crianças, numa escola que atendia crianças especiais. A gente nunca fechava um diagnóstico, por exemplo, eu não fechava um diagnóstico de autismo. Eu avaliava, eu observava durante o período, isso a gente passava para o psiquiatra não avaliava no primeiro momento, pedia mais um pouquinho de observação, a gente via também com a fono, com a fisioterapeuta, para depois a gente fechar o diagnóstico. Então o melhor diagnóstico é aquele em que você já passou por uma equipe, já passou por profissionais, né, que estão acostumados a lidar, né, com neurodivergentes, para daí você fechar o diagnóstico. Tá bom? Então eu aconselharia no mínimo você passar por um psicólogo e um psiquiatra, tá? Os dois. Oi Beto, tudo bom? Não somente um, né? Seja bem-vindo. Boa noite, dona Ana, me chama Tiago. Como lidar com fumantes que não respeitam não fumantes? Isso me incomoda muito. Você sabe que se você for parar para pensar, avalie um pouquinho. Não que os fumantes não tenham, a gente tem que engolir eles, né? Tem que ter bom senso. Mas olha só, às vezes, né, Tiago, você é uma pessoa altamente sensível. Olha um pouquinho lá pra tua vida. Será que também você não tem uma hipersensibilidade a ruído? Quando isso cai muito a temperatura? Por que eu tô falando isso, sabe? Porque isso é algo que eu vejo muito em pessoas hipersensíveis a essas mudanças, né? Que também tem uma ciclotimia de humor, né? Determinado momento da vida tem uma alteração no humor, tá bom? Veja. Não estou dizendo que essas pessoas, esses fumantes não devem ter mais respeito, não é isso. Mas enquanto a pessoa não tem respeito, a gente precisa olhar pra gente. Então, por que isso, de alguma forma, está nos incomodando tanto? Diante disso, né, a gente tem que tomar medidas para se proteger, para se autoproteger, para ressignificar, né, esse momento que gera tanto desconforto, para que ele passe a gerar menos desconforto, né? Saúde mental é sobre isso, a gente se conhecer e a gente contornar aquilo que não faz bem, que não é saudável pra gente. Doutora, tô angustiada, tomei Rivotril até agora, eu traí meu marido, separamos e hoje descobri que ele também me traía. Poxa vida, Luciana, e você sabe que assim, o Rivotril, ele vai te dar uma segurada, mas não vai ser o suficiente, porque você entrou, quando a gente é traído, primeiro quando a gente é descoberto numa traição, né, o nosso mundo cai. Por que o mundo cai? Porque é tirado a máscara, né? Toda pessoa, de alguma forma, ela se identifica com uma máscara quando ela vai sair fora ali do seu padrão de valores e virtudes. E quando tiram essa máscara, né? Ela tem praticamente uma morte. E o que acontece? O que você está vivendo agora é um luto, tanto seu quanto do seu marido, que por fim acabou descobrindo que também traía. Aí você lida com outro gatilho que é rejeição. Olha, o que você precisa fazer? Você precisa, primeira coisa, né? A gente vai direto para a medicação. Cuidado, né? Uma medida que tá aí à sua disposição. Beba bastante água, né? Coloca um vídeo, um filme bacana para você assistir. Tenta lavar uma louça. Por que lavar uma louça? Porque você trazer atitudes para o momento do agora. Porque se você ficar com a cabeça vazia, né? Ah, mas eu não consigo isso, eu não consigo fazer nada, eu só consigo parar de pensar nisso. Esse é o problema, esse excesso de pensamento transtornado. Isso vai te deixar cada vez mais transtornado. Então, já apaga todas as luzes, né? Assiste um filminho, né? Faz uma oração se você tem uma religião. Beba água, né? E imagine que essa água está fluidificando os teus problemas. Tudo isso vai te trazer para a presença. Tudo porque tem que fazer.
Foi descoberto. E é aceitar. Aceitar que tanto você morreu para ele, quanto ele morreu para você. Vocês estão vivendo luto. E agora esperar que o tempo, né, cure essas feridas profundas. Traição é uma ferida profunda. Verdade. Se escolheu, aguenta. E não aguenta, mude. Borderline, medicamentos que não resolvem. Tá, Luciana, você é borderline e seus medicamentos não estão resolvendo. Gente, é o seguinte, quando vocês têm um diagnóstico psiquiátrico, vocês têm a falsa sensação, tá, de que apenas o remédio vai trazer alívio para você. E não é assim que funciona. Todo transtorno psiquiátrico, ele envolve o tratamento e ele é multidisciplinar. Por quê? Porque a doença, o transtorno psiquiátrico, ele é multifatorial. Ou seja, ele não é somente uma questão química ou de genética, né? Que aí a gente envolve questões físicas. Ele envolve vários processos psicológicos, tá? E ainda, né, uma investigação mais profunda física. Então, o que acontece? Não basta você ir só no psiquiatra e tomar a medicação. Né? Você faz atividade física, você pratica o maternar, você ativa o seu moicano da autoconsciência através de autoeficácia. Então, todas essas medidas são necessárias para que você tenha efeito. Então, daí, se você me disser que mesmo assim está fazendo tudo isso e não está adiantando, então é preciso rever a medicação, né? Talvez rever o profissional, né? Talvez se identificar com outro profissional, mas se não, não é só responsabilidade da medicação para que você fique bem se você apresenta o transtorno de borderline, tá bom? Eu moro com essa pessoa e não tem como me mudar, né? Com o fumante. Então, assim, existe um princípio, se eu moro com um fumante e ele não te respeita, e isso te incomoda muito, existe um princípio que se chama, do estado presente do amor, que se chama o seguinte: você sempre está no melhor lugar que você poderia estar. O que esse lugar, com essa pessoa, com esse comportamento está te ensinando? Talvez seja o momento de você se mudar. Talvez seja isso toma tanto a tua força? Por que de alguma forma isso não é um sinal para que você aprenda a impor limite, a falar o que está dentro, né? Ou então a ignorar ao ponto de seguir com a sua vida? Então olhe para isso. Você está no melhor lugar que você poderia estar para aprender, mesmo que seja doloroso. Juro, quando você vira essa chave, né, você consegue transformar a sua vida. Porque o outro não vai mudar. Nunca, né? Não espere isso. Não é que nunca, tá? Não espere isso para que você seja feliz, para que você tenha saúde, para que você tenha um ambiente sem cigarro. É você que precisa mudar, tá? É duro, mas é a realidade. Mentira que tu tá com branco na unha. Eu mudei um pouquinho. Você sabe que a Monique, ela é uma figura. Ela diz o seguinte: eu amo a Dona Ana de nude, mas eu acho que você precisa inovar um pouquinho. Eu falei, ok, desde que sejam tons claros. Thalita, só você para reparar isso. Ai, meu Deus do céu. Então, se você tem rinite alérgica, né? Se tá nesse ambiente de cigarro, entenda, ele tem algo a te contar. O que é que você precisa mudar para que você tenha mais força de transformação, tá bom? Moça, como que faz para sair da depressão? Como faz mais feminina e ter amor próprio? Tá, então vamos lá. São 3 perguntas em uma só. Primeiro, para sair da depressão, são várias coisas, não é uma coisa só. Então fica aqui para que você não caia primeiro, gente, tá? É o seguinte, vocês deixam a depressão chegar. Tá? Não quero culpar a vítima, porque agora você está numa posição de vítima. A depressão é uma doença crônica, que com momento agudo, o que isso quer dizer? Ela sempre está ali sorrateira e às vezes ela vem num pico com o qual ela derruba a gente, tá? O problema ela não precisa chegar e ficar. Vocês não tomam medidas de prevenção. E quais são as tomadas de prevenção, tá? Se autoconhecer, se maternar, ter respeito por si próprio. Então, assim, a pessoa perguntou junto também como é que ter amor próprio e ser mais feminina. Muito provavelmente hoje está vivendo uma depressão porque negligenciou isso.
Então, como é que eu sou mais feminina, né? Quando eu, mesmo que eu não tenha dinheiro, vou lá, eu compro um esmaltezinho, pinto a minha unha, ou então eu sempre acordo e penteio o meu cabelo, escovo os meus dentes. Parece uma coisa óbvia, tá? Mas a depressão chega um momento em que a pessoa não toma mais banho, não escova os dentes, ela não lava mais o cabelo, ela passa dias sem lavar o cabelo, ela nem sente mais o seu mau cheiro. Então, todas essas coisas que podem parecer descomplicadas e banais, juntas, elas vão tomar uma proporção e uma força que pode deixar a pessoa de cama. Então, é aquele óbvio, é aquele simples, é aquele descomplicado que você não faz, né? As pessoas me vêm acordando 5h15, 5h30 da manhã para fazer atividade física no frio de Curitiba, sabe, gente? Eu detesto acordar esse horário e ir treinar. O que é que eu gosto? Ficar longe da depressão. O que é que eu gosto? Me sentir energizada depois. O que é que eu gosto? Entender o poder que eu tenho de manifestação e mudança depois que eu vou. Então, não faço essas coisas porque eu tenho tempo, inclusive, é por isso que eu vou 5h pouco da manhã, eu não tenho tempo. Se eu tivesse, eu ia às 11 da manhã, né? Às 4 da tarde, mas não é assim que acontece. Então, a depressão você cuida com medidas descomplicadas, simples de autocuidado, que inclusive vão melhorar a qualidade, né? E não somente desenvolver o seu autoconhecimento, mas também vai melhorar, né? Vai trazer o quê? Amor próprio. Então, todas essas coisas estão conectadas. Mas exige, eu vou ser honesta com você, esforço. Sabe, só que assim, eu dei ontem uma aula e eu falei exatamente isso, sabe? É difícil fazer dieta, é difícil fazer atividade física, é difícil fazer determinadas coisas, mas já tá difícil a tua vida, já tá difícil ficar numa cama, já tá difícil não ter vontade de fazer nada, né? Então, qual o difícil? Piegas essa frase, mas qual o difícil você quer escolher? Tá bom? Depressão se cura assim, tá? Se cura não, né? O tratamento é assim. Depressão não tem cura. Ela é crônica. Uma vez que muito provavelmente você tem isso na família, uma vez que ela surgiu, esqueça, você vai precisar cuidar dela para o resto da vida, para que ela não volte novamente, tá? Eu tenho tendência, tá? Tenho todos os genes para a obesidade. Tá lá no meu mapa genético. Esqueça. Eu não posso dar chance para azar. Posso ficar comendo doce, não posso ficar comendo bolo a hora que eu quero, pão a hora que eu quero, né? Vai ser assim pro resto da minha vida. E eu escolho ter esses prazeres imediatos, ou escolho ter uma vida longeva. E no momento presente, estou escolhendo viver uma vida longeva. É isso, é questão de escolha. Como se relacionar com uma pessoa que já teve o amor da vida dela e foi traída? Olha só. A gente acha que teve o amor da vida, sabe? A gente acha que todas as pessoas agora vão trair a gente, sabe? Sendo você mesmo, sendo fiel a você mesmo. Você é uma pessoa que trai? Não. Então seja fiel a isso, a essa característica. Você é uma pessoa que descobriu o amor, que consegue ser uma pessoa amável? Então seja uma pessoa amável, sabe? Nós queremos... numa ânsia de ser aceito, numa ânsia de ser amado, nós nos submetemos a fazer com que o outro... O que você passou, né? Eu quero te entregar o meu melhor. E esquece que não é sobre o que o outro quer, é sobre o que é que você tem a oferecer, que você pode, para também não se desrespeitar. E quando a gente faz isso, isso é um ato de amor para nós. E quando nós nos amamos, nós temos amor para transbordar. E quando transbordamos, é assim que a gente vai conseguir ajudar o outro, amar o outro e, de alguma forma, ser correspondido. Lembrando o seguinte, nem sempre seremos correspondidos, mas amor sempre volta. Pode não voltar dessa pessoa, mas volta em manifestação de alguma forma, tá bom? Adoro seus conteúdos, espero ter ajudado. Beto, adoro seus conteúdos sobre dependência emocional. Tem muita gente por aí na dependência emocional e com dificuldade de lidar com frustrações. Muito, Mariane, tá? Por quê? Porque, inclusive, o dependente emocional, ele tem muita dificuldade de lidar com a frustração. Por quê? Porque
Ele é uma máquina de entregar a perfeição. Ele é uma máquina de entregar... achar que entrega, né? Ele é uma máquina de entregar o que o outro deseja. Ele é uma máquina de amortecer relacionamento. E de repente, quando ele se vê algo que deu errado, né? Que ele se frustra, ele não sabe lidar com isso. Aí ele se torna vítima, ele passa a culpar todo mundo, ele se torna o bonzinho tóxico, né? Obrigada, Fábia. Desde que parei de sair com meu ex, não consigo fazer mais nada, só choro e penso muito nele. Queria ser forte, quero falar com ele, isso me dói. Ah, Adri, calma, espera. Você era dependente emocional dele. Dependência emocional é um transtorno, né, psicológico, é uma desordem, né? Muitas pessoas não gostam que eu chame de transtorno. Tudo bem. É uma desordem psicológica que ela leva um tempo, tá? Dê tempo, gente, dê tempo para vocês, dê tempo para o seu corpo se recuperar, sabe? Dê tempo para as coisas irem entrando nos eixos. Vocês são muito afobados, essa coisa de conseguir tudo no dedo, ó. Vocês não vão ficar comigo aqui 45, 50 minutos, porque vocês não conseguem manter a atenção. Eu tenho que ficar falando rápido, acelerada, mesmo que eu esteja cansada, porque senão eu perco vocês. Então, assim, calma. Deem tempo ao processo, respeitem o processo, sabe? E entendam, tenham respeito por você. Se a outra pessoa não quer mais, acabou, tem um pingo de dignidade e amor próprio por você. Se ame, se respeite e fique um pouco na sua companhia, ou sua companhia é tão desagradável assim que você não consegue fazer isso, tá bom? A Valéria tá dizendo o seguinte: fica aqui que você entrou nessa live só para ouvir isso. Será sempre mais sobre nós do que no outro. Nunca é o outro. Guarda isso debaixo do sovaco, leva para tua vida e ela vai ser transformada. E não sou eu que estou dizendo. Uma seguidora assistiu uma live minha e ela falou assim: Dona Ana, eu fiquei com raiva da senhora quando eu escutei aquilo. Aquilo me incomodou, mas aquilo não saiu da minha cabeça. E eu de pirraça eu falei assim: então tá bom. Vamos ver se ela tem razão, se nunca é o outro. E eu passei a aplicar isso na minha vida, né? Ela disse que nunca é o outro, sou eu, nunca é o outro, sou eu. E ela falou: eu vim aqui te agradecer no inbox do seu Instagram, porque sim, você tinha razão. Eu me fazia de vítima, eu achava que o outro tinha que mudar, eu achava que as coisas tinham que ser do meu jeito. Não era o outro. Eu estava postergando, eu estava empurrando com a barriga, eu estava deprimida, eu estava sem amor próprio nenhum. E quando eu percebi isso, virou uma chave, eu vim aqui te agradecer. Então, assim, não sou nem eu, tá? É essa minha seguidora. Nunca é o outro, tá? É você e a sua desordem emocional, a sua desordem psíquica, que não está dando conta de transformar a sua realidade. Queria mudar meu jeito, tão ruim ficar assim. Então, assim, ó, mas não é só falta de vontade ou preguiça, sabe? Procure ajuda médica, um bom psicólogo, um bom psiquiatra, né? Mas eu não tenho recursos, né? Então, assim, procure o postinho mais próximo da sua cidade. Hoje em dia tem programas, né, para saúde mental, para depressão. Eu sei que requer um pouquinho de esforço, porque a pessoa deprimida, ela fica num estado de inércia, de paralisia emocional, ela fica cega emocional também, ela não consegue ver saída. Mas, então, peça ajuda. Peça ajuda para um padre, peça ajuda para uma comadre que está mais próxima, mas peça. Se você não tem forças, peça para que alguém te leve. Mas comece o seu tratamento de alguma forma. Acredite, todo e qualquer pequeno movimento já será muito válido para a adesão, né, do tratamento e para o início do seu processo terapêutico, para que você conheça, né, a remissão dessa doença, né? É uma doença complicada. Eu vou deixar salvo, Thalita. Pode deixar, tá? Eu acordo às 5 para correr, detesto correr, mas amo como me sinto depois. É isso aí, Rafa. É exatamente isso. Peguei meu marido conversando e elogiando outra mulher no Instagram, uma moça que treina na mesma academia com a gente. Isso foi o ano passado, mas não confio mais. Eu disse que perdoei, mas não tô com... Oi, Thalita, manda o resto para mim. Eu melhorei da depressão com atividade física, minha psoríase piorou muito, tá? Então vamos lá, ó. Doença de pele é manifestação psíquica de sapos engolidos, né? De
situações que vocês precisam passar, mas não estão conseguindo transpor. A pele recentemente eu precisei assinar um contrato. Todo o meu rosto aqui, eu tive uma crise alérgica. Por quê? Qual que é o centro aqui? Qual é o centro da tomada de decisão, né? Tá aqui, tá nessa região. Então, toda vez que eu vou assinar um contrato, essa região aqui, ela fica toda empipocada. E a psoríase é uma doença autoimune que diz muito sobre o estado de alerta, de tensão, né? Só que o que acontece, tá acontecendo alguma coisa, teu corpo não consegue entender, ele começa de desconforto, ele começa o quê? Pá! Se auto-atacar, porque ele não entende o que tá acontecendo. Assim acontece com a psoríase, assim acontece, né, com a fibromialgia, assim acontece com cândida, tá? A candidíase também tem muito disso, né? Mudanças de flora, tá? Mudanças de flora, quando tem aquela doença da boca, a herpes, né? Tá? Então, tudo isso é uma falta, né? Uma ingerência emocional. Eu não gosto de usar esse termo, eu tô entendendo ainda dentro da minha prática, ainda tô aprendendo, sabe? Preciso ter humildade com vocês de falar isso. Mas eu acho que é uma ingerência mesmo emocional. A emoção vem, bate, teu corpo vem com essa quantidade de informação, de emoção, porque o hipotálamo, né, que é o responsável pelo centro das emoções, ele vai direto para as vísceras. É por isso que muita gente tem dor de barriga quando fica nervoso, mas quando ele não consegue manifestar de uma forma óbvia, ele começa a se contra-atacar, né? Ele entra nesse estado de alerta, mas ele se contra-ataca. Por isso que acontecem as doenças autoimunes, tá? Michele, acabei falando sem ler aqui que você tinha pedido para falar sobre psoríase. Pode dar dicas de como expor o que preciso para o relacionamento vingar? Sou muito segura e não estou conseguindo falar por pensar que meus pontos são supérfluos. Tá, não, nada que vem de você é supérfluo, tá? É óbvio que tem coisas que você não convém dizer, às vezes, inclusive, se isso for ofender. Mas, às vezes, pode ser supérfluo para o outro, né? Mas para você é muito importante. Eu nunca esqueço, eu aprendi muito com uma consultoranda que... Eu não sei o que eu fui falando no início da minha prática, eu acho que eu falei para ela, olha, se você for olhar deste ângulo, será que é tão grande assim? Eu fiz um comentário assim, ela disse, é a minha dor. Não desqualifique a minha dor. Eu aprendi com ela tinha razão. Então assim, seja lá o que for, né? Agora lembrando o seguinte, né? Para o relacionamento vingar, você também precisa aceitar o outro como ele se apresenta, tá? Então, e o que é que você está disposta a transpor de limite ou não, tá bom? Tem isso também. Às vezes a gente entra num relacionamento querendo que o outro seja exatamente como a gente idealizou. E não é assim que funciona, tá bom? Ei, mana, tudo bom? Seja bem-vinda. Sou viciada em dopamina. Como sair desse loop? Vani, você tá aí ainda? Espero que esteja. Espero que vocês, né? Vejam, as IAs, como é que falam? IAs? As inteligências artificial, né? O chat GPT, as redes sociais, tudo isso, tudo isso é feito para que nos vicie em dopamina, tá? Então, como é que a gente sai desse looping? A dopamina é uma resposta rápida, extremamente prazerosa, que o teu cérebro recebe de algo, né, de alguma manifestação física, né, que faz com que produza, né, essa excitação. A dopamina, ela gera isso, né, essa excitação. Ela é imprescindível, né, engraçado, eu tava falando sobre isso hoje, né, a diferença entre o remédio e o veneno é exatamente a dose, né? E a dopamina, por exemplo, para quem sofre com mal de Parkinson, a falta dela gera o Parkinson. Então, mais dopamina seria a cura. Agora, quando a gente não tem uma doença neurodegenerativa e é viciado, né, na sensação de êxtase dela, como é que a gente sai para sair desse loop? Autoconsciência.
Como é que a gente faz para ter autoconsciência, né? A gente precisa entender que, preste bem atenção no que eu vou te dizer, a sua liberdade está naquilo que você não quer fazer. A sua liberdade está quando você entende, preste bem atenção, que a natureza tem mecanismos maiores do que o seu desejo. Então, vou dar um exemplo aqui, para mim, dopamina, né? Vamos lá, vamos pensar. O que dá muita dopamina? Sexo. Sexo dá muita dopamina. Eu posso sair por aí transando? A natureza não permite? Por quê? Porque a natureza, inclusive, me deu uma proteção para isso, né? Até para que ela fique em equilíbrio, e me deu as doenças venéreas, né? As doenças sexualmente transmissíveis. Então, se a natureza está me contando essa história, eu preciso aprender a ter a autoconsciência, né? Respeitar esse mecanismo que é maior do que eu e ter a liberdade de não ceder aos caprichos do meu desejo imediato. É assim que a gente sai desse looping. A gente sai desse looping tendo a consciência, tá? A autoconsciência de praticar liberdade. Eu sou livre quando eu faço marmitinha e eu vou para academia e eu não como doce. Isso não é liberdade, né? Liberdade é eu comer doce, eu viver minha vida sem horários, eu ir a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. Isso me dá muito prazer. Na hora dá. Você não consegue viver assim 50 anos. Tá, consegue, meu avô conseguiu. A custo de quê? E é antinatural. É antinatural você se entupir de doce, é antinatural você não ter uma rotina de sono, é antinatural você não ter uma rotina alimentar. Por que é antinatural? Quando eu falo, mas rotina alimentar veio com os nômades, né? Porque antes não tinha rotina alimentar. Você precisa se alimentar bem, a natureza diz isso, ponto. Você faz isso? Comendo o que dá, o que vê, a coxinha da esquina, passa o dia em jejum, isso é respeitar a natureza? Então, quando você entende isso, você para com o looping da dopamina, tá bom? Esse conselho da dopamina foi muito forte. Pois é, mas às vezes a gente precisa de um choque de realidade para que a gente entenda que não dá, gente. Veja, não dá, tá? E não sou eu que estou dizendo. É Kant, filósofo aí, tá? Olha quanto tempo isso tem, né? O Freud já dizia também, né? O desejo, ele é uma pulsão de morte. Por quê? Quando você tá com o desejo de comer um sonho de valsa, você vai lá e come. O que acabou? O desejo. É morte. Então, o desejo, ele é uma manifestação intrínseca de morte. Mas dona Ana, lá o pessoal, né, que faz do segredo que você tem que viver o desejo, porque tudo começa nos seus pensamentos, né? Veja, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você pode ter o desejo que você quiser, mas nem todas as coisas lhe convêm se for para te machucar. Inclusive se for para algo egóico. A natureza não ajuda comportamentos egóicos. Dona Ana, ajuda sim. Eu vejo um monte de gente, né, que é super egóico e tá aí fazendo o maior sucesso. Você não sabe? Né? O que se mostra na rede social é um pedaço, é um fragmento da realidade. Você não sabe, né? Então, toda e qualquer ação, para qualquer ação, existe uma reação, tá? Nós saímos de looping do medo, looping, né? O ritmo, eu chamo de ritmo hipnótico, né? Ritmo hipnótico, eu e Napoleão Hill. O ritmo hipnótico do medo, o ritmo hipnótico da dopamina, o ritmo hipnótico da pulsão de morte, a gente só consegue sair com autoconsciência, praticando liberdade. E liberdade é não ficar à mercê dos desejos do prazer imediato.
Vocês até pararam de mandar pergunta? Oxe. O que aconteceu? Vocês ficaram tão quietinhos? Vocês ficaram chateados? Eu tirei desejo de vocês. Ô, gente, vocês podem desejar o que vocês quiserem. Entendeu? Agora eu não posso desejar a BMW, a X não sei o que, não sei o que. Pode, claro que pode. Mas assim, se isso for te matar, vai matar a tua essência, se você vai ter que, sabe, a custo de quê? Se você tá bem resolvido em relação a isso, se você não matou a sua liberdade psicológica, tá tudo bem, né? Agora, se você matou a sua liberdade em prol disso, epa, aí alguma coisa tá errado, né? Pois é, né, Thalita? Agora a outra Thalita tá dizendo o seguinte: peguei meu marido com uma mulher no Instagram elogiando e eu não consigo confiar, mas como lidar com isso, dona Ana? Olha só. Gente, toda vez que isso pra você pode ter, cada um tem o seu pacotinho de limites, de conceito, de moralidade, de virtude. Pode ser que essa ação dele ultrapassou a sua confiança e se tornou uma traição. Esqueça, tá? Você precisa enterrar aquele marido, tá? Você só vai conseguir, se você escolheu ficar com ele, continuar com ele, como é que confia? Confiando, gente. Confiando. Não inventam muita moda. Tem técnica. Não, é confiar. Se você resolveu ficar com essa pessoa, confia. E assim, não é porque você daí vai ser boazinha ou bonzinho com a pessoa. Não, porque você precisa ser bom com você. Você precisa tirar da tua prisão essa desconfiança, porque isso te aprisiona. Confia. Porque assim, olha, por mais que você vai ficar desconfiada, aí você vai ficar toda hora mexendo no Instagram. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa quando quer trair, quando quer elogiar a outra, ela não precisa nem de celular, tá? Então, se você escolheu ficar com essa pessoa, confia. E entrega que essa pessoa vai ter bom senso e que você também terá bom senso, que se isso não estiver fazendo bem pra você, que se isso está uma prisão, que você se liberte disso e também liberte quem está junto com você, porque daí a gente passa a aprisionar o outro também, na nossa própria prisão. A gente passa a fazer a vida do outro um inferno por conta da nossa desconfiança, tá? Tô certo ou tô errada? O ego foi espancado pela lógica. É que vocês ficaram num silêncio. Eu falei, gente, o que é que eu falei? Ai. Boa noite, cheguei agora. As perguntas que tem que ter algum tema específico? Não. O dia que a Dona Live responde, Dona Ana responde, não. Olha, gente, isso aqui é cansaço. Como se livrar dos pensamentos intrusivos? Sabe, diminuindo o estresse. Pensamento intrusivo vem muito quando a gente tá com muita coisa na cabeça, sabe? Então, o que acontece? A cabeça, ela pifa. Gente, isso aqui é uma circuitaria extremamente rica. Por isso que você tem que cuidar com muito carinho, tá? Diminuindo um pouco o estresse, né? Lendo, fazendo atividades que relaxam, tomando banho prolongado, né? Evitando muito café, bebidas energéticas, tá? Eu falo bastante desses super coffees que estão aí, que a mulherada super indica e tal, mas se você não fizer bem, não toma esse trem, além de ser carésimo, tá? Então, é assim que a gente lida com... E os pensamentos intrusivos, deixa eles virem, sabe? Aceita eles. O problema é que vocês dão muita moral pra eles, tá? Eles, às vezes, até eles estão dando sinais de que tem algo... que você tá muito cansado, que você tá com muito barulho mental. Mas aceita e deixa ele embora. Dona Ana, você acredita que um ex-casal separado há anos pode reatar e dessa vez funcionar? A separação não foi por traição, era uma relação com dependência emocional. Rafa, olha, eu não tenho... desculpa, eu não quero ser grosseira, mas é a mais pura sinceridade. Eu não tenho uma bola de cristal no sentido de que a previsão de que vai dar certo ou não. O que eu percebo, isso eu vejo demais aqui no setting terapêutico. Onde há uma intenção, há uma transformação. Então, por que não? Por que agora não pode dar certo?
Por que as pessoas em dependência emocional viram que estavam doentes, foram, se curaram e agora curadas elas podem, inclusive se conhecendo, né? Podem ter algo mais bacana? Por que não? Sabe, no agora, se há amor, se há intenção, se há aceitação do outro como ele se apresenta, agora funciona. E é isso que importa. É a única coisa que nós temos. É o nosso agora. Lá na frente, lá na frente muita coisa pode acontecer, tá bom? Essa dopamina eu vou até notar, foi útil demais pra mim, estava levando uma vida muito desregrada. Então bora, Alexandre, bora buscar liberdade, porque liberdade é isso, tá? Liberdade é ouvir o que a natureza tem a propor e a dizer e seguir ela, porque ela é muito mais sábia e está muito mais tempo nesse Paranauê aqui que a gente. Boa noite, ex-namorada pode? Pode o quê? Me ajudei. Dona Ana, fala sobre dependência emocional. Calma aí. Falo sobre dependência. Se pergunta, boa noite, ex-namorada pode virar ficante? Ah, gente, resolvam o passado. Nossa, gente, passado é passado. Vocês gostam. Sabe o que a gente chama isso na psicologia? A gente chama isso em processos psicológicos. A gente chama isso de reencenar a cena. Então, eu sempre volto lá no passado para tentar ter mais poder sobre isso, tá? Se tá fazendo bem, se o acordo tá bem alinhado, tudo bem, mas a gente sempre tem a gente não, tá? As pessoas que foram em algum nível traumatizadas em relacionamentos anteriores acreditam que, por isso que a gente quer o último encontro. Dessa vez eu vou falar o que eu quero. Porque eu quero dar um último beijo, que é reencenar a cena. Sempre acreditando que dessa vez vai vencer, que vai ser desejado, que vai sair por cima. Nunca é assim, não é? Nunca é assim. Por quê? Porque os elementos não são os mesmos, o tempo já não é o mesmo, tudo mudou. Dependência emocional, eu vou falar um pouquinho para vocês. Vocês conhecem muito bem, sabe que eu sou... É o grande tema que é a minha especialidade. Mesmo porque eu fui dependente emocional, sou uma dependente emocional em recuperação. Dependência emocional é uma desordem psicológica que faz com que você acredite, né? Você fique refém, dependente de uma emoção. Não significa que você seja dependente apenas de um parceiro, né? Dependência emocional tem o mito de que, tem a crença ainda, né? De que ela se refere a apenas relacionamentos entre parceiros. Não é isso. Dependência emocional, eu fico dependente, refém de uma emoção. Geralmente é medo, rejeição, tristeza, e faz com que eu, né, fique atrelada a uma circunstância. Pode ser um parceiro, pode ser um trabalho, pode ser um filho, pode ser um amigo. E o que acontece? Eu passo a alimentar essa cena, alimentar esse trabalho, alimentar esse parceiro, alimentar esse filho, com toda a gama de desejos dele. Para quê? Para que ele jamais me recuse, para que ele jamais me rejeite. E por que eu faço isso? Porque eu sou uma pessoa que vive em insatisfação interna, com uma falta de autoconhecimento, né? E que coloca a carapuça do bonzinho, mas que se torna tóxico. Por quê? Porque nessa minha incompletude, eu dou tudo para o outro, ou para esse trabalho, ou para esse filho. E essas pessoas ou essas circunstâncias não têm a obrigação de retribuir, porque muitas vezes, né, e a maioria das vezes, né, aliás, em todas as vezes, elas não colocaram uma arma na sua cabeça e obrigou que você fizesse isso. Quando cai a ficha de que mesmo fazendo isso, essas pessoas ou essas circunstâncias não precisam do dependente emocional, ele faz o quê? Ele começa a se tornar tóxico. Mas eu fiz tudo por esse trabalho, mas eu entreguei a minha vida nessa relação, né? Mas eu entreguei a minha juventude para esse filho, porque você quis. E enquanto o dependente emocional, né, não se dá conta disso, não entende que na verdade ele não está dependente dessa pessoa, ele está dependente do medo, ele está dependente da frustração, ele está dependente da tristeza que ocultou da sua essência. E a sua essência é o que? É puro poder, é pura manifestação, é pura aceitação. Então o dependente emocional, ele não tem contato com essa essência, ele nem não tem contato com quem ele é, por isso que ele se alimenta da vida do outro. Por isso que quando essa vida do outro, quando essas circunstâncias saem, o mundo dele cai.
e ele vive numa cegueira emocional, as pessoas ao redor dele dizendo que isso vai adoecê-lo, ele não consegue ver. Quando ele consegue ver, ele entra na paralisia emocional, ele até viu, mas não consegue sair do lugar. E por fim, e é a parte mais perigosa, começam a acontecer o quê? As comorbidades. Quais são as comorbidades da dependência emocional? Esse processo vai me dando... vai fazendo com que eu entre em estados deprimidos recorrentes, isso vai gerando uma ansiedade muito grande, eu entro num conflito interno muito grande, vem depressão. Quando não vem depressão, quadros compulsivos alimentar, quadro compulsivo para bebida, quadro compulsivo para sexo, quadro compulsivo para compras. Tudo no que, se aquela pessoa não me completou, eu preciso completar com essas coisas, já que eu não tenho a habilidade, porque o dependente emocional tem a noção de si, né, comprometida, eu não tenho a habilidade de preencher de mim mesmo. Isso é dependência emocional. E dependência emocional é muito perigoso. E quando eu falo isso, as pessoas, elas não entendem, tá? Que esse perigoso envolve risco de vida. Porque eu perco o controle. E em estado de raiva, de rejeição, eu me cego e eu fico uma pessoa reativa. Quantos casos de pessoas que você vê aí que matam e depois falam assim, eu não sei por que eu fiz isso. Quantos casos de pessoas que literalmente se matam através, por exemplo, do comer compulsivo. Gente, eu já atendi pessoas com 1,65 m com mais de 100 quilos. Elas estavam se matando. Mais um pouco, ela ia morrer. De alguma forma. Isso é muito sério. Então, é uma desordem psicológica extremamente complexa e extremamente banalizada. Não banalize essa desordem psicológica. Esse trem é perigoso. Fez sentido para vocês? Eu falei, eu perdi um monte de perguntas, gente. Fez sentido? Só para eu saber se fez sentido. Uma pergunta bem legal aqui. Boa noite, dona Ana, me chamo Silvia. Fazem 9 anos que eu entrei na menopausa. Tomo óleo de prímula, mas estou com dificuldade para dormir. Será da menopausa? Muito provavelmente. Um dos sintomas, né, que mais debilitam a vida da mulher no climatério, na pré-menopausa, né? Na menopausa e no pós-menopausa é a insônia, tá? E é por conta da oscilação dos hormônios, né? Toda a mudança fisiológica que acontece nesse período, tá? Então, sim, é muito provável. Mas para isso existe a reposição hormonal, né? Eu inclusive estou fazendo e estou obtendo resultados maravilhosos. Que bom que fez sentido para vocês, tá? A parte interessante é ter consciência de que para a saúde eu preciso mudar e melhorar, mas quando penso que eu vou ficar esteticamente mais bonita, eu simplesmente travo e desisto. Então, Monique, você sabe que você não tem consciência. Você não tem consciência. Deixa eu te mostrar uma coisa. O que você tem é crença. Você acredita em algo. Ter consciência é diferente. Se vocês aprenderem isso, vocês nunca mais vão ter a vida de vocês conduzida pelo ego, por crenças, inclusive de outras pessoas, tá? Você acredita, vou trazer teu comentário. Prestem atenção agora, talvez você tenha entrado nessa live apenas só por isso, a live tá acabando. A parte interessante é ter consciência, então calma aí. A parte interessante é eu acreditar que para a saúde eu preciso mudar e melhorar, mas quando eu penso que vou ficar esteticamente mais bonita, eu simplesmente travo e desisto. Tudo plano do pensamento, de crença. Você não é consciente. Tudo isso é um conteúdo inconsciente seu, que te contaram ou que você manifestou na infância em algum trauma, por isso que você não pode ficar bonita. Consciente, se você fosse consciente, o que é consciente? Consciente é consciência. O que é ciência? Ciência são elementos que são o quê? Colocados em movimento para ir a um observador para avaliar um resultado.
Então, uma pessoa consciente, ela é cientista da vida. Ela olha esses elementos. Ela faz o quê? Ela mexe com esses elementos para obter um novo resultado. Você só será consciente disso, tá? Dessa mudança física, quando você realmente for adepta de uma alimentação que vá transpor essa mudança para você obter um resultado diferente. Tá? Então, até que você tenha entrado nessa experiência e obtido, tá, o primeiro resultado, né, uma pequena, nem que seja uma pequena melhora, até que isso tenha acontecido, você não é uma pessoa consciente, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu sabia que eu tinha quando eu estava sofrendo com a dependência emocional, eu sabia que eu precisava mudar aquela situação, mas eu não sabia por onde. Então, eu não era uma pessoa consciente. Eu sabia que eu precisava mudar, mas não mudava. E, inclusive, tinha a ver com o meu corpo também. Quando é que eu comecei a me tornar uma pessoa consciente? Quando eu passei a tomar atitudes, medidas, mudar os elementos da minha vida para obter um novo resultado. Isso é ser uma pessoa consciente. Consciência, movimento. A pessoa consciente, ela traz movimentos novos para obter novos resultados. Uma pessoa que sabe o que tem que fazer, ela tem um repertório de crenças, pensamentos, comportamentos, mas não significa que ela seja consciente. Isso fez sentido para vocês? Ficar bonita, ficar evidente esse visto, isso incomoda muito. Mas olha só, incomoda para quem é inseguro. Incomoda para quem acredita que precisa viver em sofrimento. Incomoda para quem um dia teve no repertório a beleza como um entrave, como uma trava e não como uma libertação, tá? Só que tudo isso é um pacote de crença. A única forma que ela tem de estabelecer, né, um novo movimento, né, um novo pacote porque daí entra um novo pacote de crenças, mas que talvez sejam crenças que vão ser mais produtivas, né, para um novo momento de vida, entrando numa nova experiência, né, praticando a consciência. Exatamente, Fabrícia, comer consciente e não comer as emoções, né? Fabrícia, foi muito bom te ver hoje, eu já fiz uma reunião com a Fabrícia e espero que em breve a gente tenha novidades aí para vocês em relação a essa reunião, que eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrada de ser chamada para um projeto tão bacana, tão bonito. Certo, pessoal? Pessoal, eu estou desde as 5h10 acordado. Esse horário meu farol já vai baixando. Fiquei muito feliz com a presença de todos vocês, né? Me sinto muito amada, respeitada por todos vocês que assistem a minha live, que ficam comigo até o final. Ela vai ficar salva. E toda vez que eu abrir aqui um Dona Ana Responde, vem, faça a sua pergunta e fique, porque pode ser que fica aí me escutando enquanto você lava a louça, faz os trem aí, né? Porque isso pode contribuir com a sua vida de alguma forma, tá bom? Roberta foi minha aluna. Roberta foi minha aluna do Super Eu. Tô certa ou tô errada, Roberta? Maravilhosa, você tá aqui ainda, que bom. Fico tão feliz quando eu vejo um consultorando, né, por aqui. Isso mostra tanto que a gente, de alguma forma, continua fazendo sentido, né, na vida das pessoas. Não se vá. Como é que era a música? Era assim a música? Muitas saudades, Thalita. Thalita verificada, mas tem metidinha, né? Que bom, que bom. Você é incrível, depois que eu te passei seguindo, larguei mais. Tá certo, tá certo. Bom, fiquem bem, todos vocês. Espero de coração ter feito sentido na vida de vocês, tá? Eu também vim te ver, Ana. Sou da mentoria, amo te escutar. Fabiana! Eu vi também mas eu não consegui dar oi pra ela. Como é que é o nome dela? A Ju.
Eu só tô de olho em vocês. Vocês acham que não, mas eu tô de olho. Certo? Se cuidem, façam higiene do sono, sai daqui do celular e bora, ó, dormir, descansar, respeitar a natureza. Beijo grande. Ai, Fabrícia, maravilhosa. Um beijo grande. Se cuidem. Obrigada. Obrigada. Eu só transformo vidas porque vocês, de alguma forma, me ensinam muito. Beijo grande e até a próxima live.